Bom, é isso aí, minha gente. Queiramos ou não queiramos, estamos no ar. E para a última, que pena, a última, é, último microcurso aqui do nosso. Tô até com dor no coração. Que legal. Primeiro, Foi uma agradecer trajetória demais. muito legal. Começar agradecendo, né, cara? Pô, agradecer demais aí nossa parceria, agradecer demais sua generosidade em ter sugerido aí que a gente montasse essa parceria, agradecer a oportunidade de levar e de aprender, principalmente aprender muito sobre a PNL. Foi um desafio, eu estava falando para o Carlos agora há pouco, que toda vez que tem que montar esses slides e tudo mais, é uma super oportunidade de ler, de ter contato, de escrever, de repensar, de refletir, né? Então é sempre muito legal. Eu queria agradecer demais por isso, né? A gente está indo então por último. Eu só vou divulgar aqui nas minhas redes sociais também. Acho legal aí. Eu vou passar para o Carlos que eu tô tão maluco, eu não sei nem se a de ontem eu passei, cara. Você me desculpa até, viu? Mas não tem problema, não tem problema. Depois eu Ó, peguei e passei. que bom. Ó, tá passando agora, então. Pronto. É... E engraçado é dizer que ontem não teve tempo, né? Bom, a gente vai começar falando hoje do último item, que é esse aqui, instalações de estratégia, né? Então, as instalações de estratégia, eu já trago aqui esse primeiro texto aqui, essa primeira slide é do O'Connor, inclusive essa frase aqui já está no microcurso anterior sobre TOTS, estratégia, instalações e tudo mais, já estava lá e resgatei aqui, que ele diz o seguinte, né? Que a PNL utiliza a ideia de uma estratégia de forma muito particular. Não tem seu significado usual de plano bem elaborado de longo prazo. Em PNL, estratégias são como fazemos o que fazemos para alcançar nossos resultados. Com essa frase, eu dou boa noite ao cara, já deixo a palavra para você, que eu já ia dando uma de mal educada aqui. Mentira, eu ia passar igual. Tava passando aqui o link aí para geral também. Então, boa noite, né? Boa tarde, bom dia para você que está assistindo. Obrigado aí por participar com a gente, chegar até aqui nesse último vídeo, nesse último vídeo dessa trajetória desse microcurso. Obrigado aí, Márcio, pela oportunidade. Foi uma trajetória muito legal. Foi bem divertido. Foi um momento, vamos dizer assim, que eu sempre quis fazer e você me deu a oportunidade de fazer. Então, agradeço muito de coração. Então, vamos lá, instalação de estratégias mentais. Então, aqui nessa aula, a gente vai falar muito, a gente vai utilizar termos, por exemplo, de outras aulas que a gente teve, de TOTS, a gente vai usar a parte da modelagem, né? Porque a instalação de estratégia, a execução de retirar a estratégia mental é uma parte da modelagem. A outra parte é você instalar para você poder utilizar, né, essa estratégia mental. Porque não adianta de nada, né? Tem até lá no nosso vídeo sobre modelagem, a gente estava falando muito a respeito do Bill Gates, né? O pessoal fala, o Bill Gates lê 5, 6 livros por mês, então eu vou ler 5, 6 livros por mês que nem o Bill Gates. Mas você não pegou o que o Bill Gates está procurando, você não pegou a crença do Bill Gates, você não pegou os valores do Bill Gates, você não pegou a estratégia mental dele. Então você não está, de fato, modelando, você só está lendo igual. As conclusões que vocês vão chegar são diferentes, né? E por aí vai. Então é necessário fazer essa extração de estratégia e você também pegar e fazer a instalação de estratégia, né? E aqui vamos lá. A estratégia mental, né? Aqui, segundo o Joseph O'Connor, ela vai consistir em 3 elementos: as representações internas, visual, né? Você lembra dos 5 sentidos: visual, auditivo, sinestésico, gustativo, olfativo, tá? Esse processo, tá? Esse processo como um todo, ele vai ter submodalidades, vai ter qualidades, por aí vai. Estado interno é seu estado emocional. Então, você tem seu estado emocional,
que está vinculado necessariamente com o que está tendo de representação externa, interna. E o comportamento externo, que é como que a pessoa age, como é a fisiologia dela, a gente já vai entrar mais nesse processo um pouquinho mais para frente, né? Mas é isso aí. Essa é. Passou a bola, já comecei bem, né? Não, tá ótimo, é isso aí, vamos para frente. Eu pulo, aí agora eu pulo no slide dessa material para um material mais que vai aprofundar mais, que já é do Bandler, né? E aí eu estou usando a apostila da formação de Practitioner, de Master Practitioner em PNL, do Bandler, que é no Brasil, dado pelo Cláudio Lara, né? E aí com apoio e suporte do Carlos, enfim, é importante deixar claro que a gente está lidando com o top de Richard Bandler no Brasil, tá bom? Então, na apostila, você vai encontrar esses textos que eu vou passar a ler para você aqui. Então, estratégia, sistemas de funcionamento da sequência interna de representação. Todos os nossos comportamentos são controlados por processamento interno de estratégias. Cada um de vocês possui um conjunto particular de estratégias para se automotivarem a sair da cama pela manhã, para delegar responsabilidades profissionais aos empregados, para aprender e ensinar, para conduzir negociações e muito mais. E mesmo assim, nosso modelo cultural não nos ensina explicitamente as especialidades das estratégias requeridas para conquistar nossos objetivos comportamentais. Podemos suceder magnificamente com uma estratégia particular, fazer dinheiro, por exemplo, e mesmo assim falhamos completamente com outras, relacionamentos pessoais, por exemplo. O que é que acontece para que algumas estratégias gerem resultados de sucesso em algumas áreas e desastre em outras? Ao aplicar as técnicas e procedimentos desenvolvidos e descritos pela PNL, indivíduos muito diferentes desse planeta e profissionais de muitas áreas aprendem a modificar as estratégias já existentes ou a criar novas para si mesmos e seus associados, para conseguirem exatamente o objetivo que desejam. A magia do sucesso tem relação com a utilização da estratégia mais efetiva. Muitas estratégias podem facilmente ser aprendidas ou modificadas para conquistar resultados de nossa escolha. Deu uma ampliada naquilo que o Carlos estava falando agora há pouco, né, Carlos? Perfeito, perfeito. E aí existem alguns conceitos para se falar aqui, né? Por exemplo, dentro de um processo terapêutico, a gente vai pegar aqui o que ele escreveu aqui, né? Tem pessoas que vão entender, aprender a modificar estratégias já existentes. Isso daí é o que a gente vai fazer, a gente PNLista, vai fazer dentro de um processo terapêutico. Então a pessoa ela chega para a gente com um problema. Dentro desse problema existe uma estratégia mental. Então a gente vai alterar essa estratégia mental e se ela já estiver atuando, né, e a gente faz com que ela atue de uma outra maneira. Ou então a gente coloca uma outra estratégia mental que esteja faltando, né, no lugar dessa. E também tem a questão da pessoa, ela quer aprender a fazer alguma outra coisa e a gente coloca uma estratégia nova que ela ainda não tinha, tá? Para que ela possa começar efetivamente a fazer esse processo. E aí, a questão do raio laser. Estava falando do Bill Gates, né? Mas a gente vai pegar isso em muitos, muitos detalhes, né? Existe um erro, né? Um erro que eu diria que é um erro cabal na parte de modelagem, principalmente aqui não sei se é um fenômeno brasileiro, acho que é um fenômeno mundial. Né? Não posso ser injusto nessa parte. Mas é que vai dizer assim: não, basta você começar a imitar, né, a pessoa, né, respira como ela respira, se põe como ela se põe, né? Ou seja, se preocupa apenas com a parte fisiológica, muitas vezes só o espelhamento em si, e acha que vai absorver tudo daquela pessoa, todos os resultados daquela pessoa. Então, de uma certa maneira, eles estão confundindo com rapport e nem rapport é. Já começa por aí, né? Porque é um espelhamento ali e isso não garante, né? Não garante que você está absorvendo absolutamente nada, porque você está imitando outra pessoa, você está dentro do seu próprio mapa ainda, não faz diferença nenhuma no final das contas. Talvez você faça uma alucinação, uma leitura mental do que aquela pessoa pode estar tentando observar, mas é uma leitura mental, nada mais. E você vai quando você fala que você absorve tudo, também é outra mentira. Aqui mesmo, por exemplo, você vai pegar o fazer dinheiro. Fazer dinheiro é uma estratégia fazer dinheiro, só isso.
tá? Lembra lá da aula de auto-hipnose? Você sai de um transe para o outro. Você está dirigindo um carro, você está no trânsito de dirigir o carro. Você está no mercado, está no trânsito do mercado. Por aí vai. Cada um desses transes tem uma estratégia mental ou várias estratégias mentais ali compostas ali dentro daquele contexto, né? Então não dá para a gente falar que a gente vai absorver tudo. É muito raio laser, tá? E por último, só para não deixar por menos, né? Nós temos um conceito na PNL desenvolvido especificamente por Richard Bandler, que é o streamlining, né? O único que ensina o streamlining aqui no Brasil é o Cláudio Lara, realmente. E é uma técnica para você pegar uma estratégia que você usa em um lugar, onde você tem bastante resultado, e usar essa estratégia em outro ponto da sua vida. Tá? Então, para quem tiver a oportunidade, o Master Practitioner dele, ele ensina isso, é o único aqui no Brasil que vai realmente ensinar esse maneirismo para vocês, tá? Então vamos lá. Legal, muito bom. Bom, vamos seguir, vamos seguir. Bom, aí quando a gente falou de estratégia, eu falei, bom, vou trazer aqui só para o pessoal olhar rapidamente, porque a gente já tratou disso que eu vou mostrar agora, mas só para dar uma lembrada, né? Então, a gente olhou o sistema TOTS aqui, né? TOTS é o padrão básico de estratégia da PNL, né? Todas as estratégias se encaixam no padrão TOTS. Então, você vê aqui, tem essa clareza aqui, que TOTS é testar, operar, testar e sair, né? Então tem o estado presente, sempre a ideia de estado presente, estado desejado, né? Aí você tem o teste, compare o seu estado presente e estado desejado, saia quando o seu estado desejado for alcançado, né? Se não, a operação, você tem que sempre fazer a operação. Isso tudo a gente vai aprofundar daqui a pouco, mas só para você ver que tem esse TOTS aqui, que é um clássico, né? Que é o TOTS básico. Depois você tem esse outro TOTS, que é um pouco mais objetivo, né, que é conforme o Bandler, né, que é entrar, testar, operar, se for incongruente, opera novamente e busca uma saída congruente. Então, é só para lembrar como é que é uma estratégia, como é que roda uma estratégia. Né? E também tem essa outra aqui, que é já expandindo. Né? Aí você já vê que é muito mais complexo, mas, na verdade, é basicamente um desdobramento da outra técnica que é só para explicar melhor. Então, você tem a entrada, tem o estado presente, né? Então, você tem o ponto de decisão, e esse conceito de ponto de decisão é importante na ideia de estratégia, tá? É importante ter essa clareza, tá? Nessa operação, você vai ter um feedback e você vai voltar para a entrada novamente. Né? Vai rodar isso até que tenha uma saída congruente, uma saída que faça sentido. Né? Só para dar uma ideia, eu não vou aprofundar nisso aqui, já está lá, se quiser, no microcurso anterior, lá ou no YouTube do Carlos ou no meu, você vai encontrar falando sobre isso, TOTS e outras coisas, tá bom? Procura lá que você acha, você pode aprofundar melhor. Só quis passar isso aqui para não deixar de comentar. Aí, voltamos para a instalação propriamente dita, Carlos. Né? Você quer comentar os TOTS lá, alguma coisa? Você quer que eu volte lá? Você fica à vontade, claro, né? Não, tranquilo. Eu só ia falar, na verdade, o seguinte, lembrando, né, que no hábito, né, aí tá ótimo. Aí tá ótimo. No hábito, né, se você pega aquele livro O Poder do Hábito, ele vai falar que um hábito ele é constituído de um gatilho ou uma deixa, né? Ele tem a rotina e aí ele tem a recompensa. Se você pegar o TOT, se você analisar, e é o que você vai entender por estratégia mental, tá? Você tem a entrada, que é o que é o gatilho ou a deixa. Você tem o testa opera, que é a rotina. E você tem a saída congruente, que seria um sinestésico negativo ou positivo. A gente fala disso na modelagem também, que é a recompensa em si, tá? Então, é só um adendo que é interessante de se falar, né, para unir os dois mundos. Quando se fala de hábito, né, uma estratégia mental, de uma certa maneira, é um hábito, né? Podemos falar que é um hábito, sim. Aliás, hábitos e TOTs, essas coisas são... a gente tem todas elas, como a própria fala inicial do Bender ali, da própria apostila ali, a gente pratica o tempo todo, né? A estratégia de sair da cama, a estratégia de acordar, a estratégia de tomar... A gente é estratégia pura, sempre, o tempo todo, né? Eu sei que se eu deitar na minha cama,
técnica, provavelmente eu vou fazer isso para dormir, né? Eu sei que se tem outras pessoas que não, eu adoro botar um filme na televisão do meu quarto porque eu sei que eu vou dormir. Outros dizem, não, eu prefiro botar uma música suave, deitado na cama, porque eu sei que eu vou dormir. Outro, eu prefiro fazer uma oração porque eu sei que eu vou dormir. Outro diz, eu prefiro fazer uma meditação porque eu vou relaxar, eu sei que eu vou dormir. Outros, eu prefiro tomar um chá quente na cama porque eu sei que eu vou dormir. Isso tudo, de alguma forma, passa por sistemas representacionais, né? Auditivo, ou visual, né? Ou até sinestésico, né? Onde o que eu vou, de alguma forma, fazer com que eu tenha uma saída congruente, que é eu dormir, né? Algo assim, né? Então, o tempo todo você está gerando estratégia. Então, na verdade, a estratégia, a ideia aqui de estratégia é você tomar consciência disso, entender. E é isso que é o legal do PNL. Volto de novo, isso que é muito legal da PNL. Você se apropriar de uma coisa que você já faz. Só que você faz sem perceber. E você faz, e não é que você não faz, você faz e se percebendo ou não. Você vai, tipo assim, para de sonhar, pô, para de querer ganhar dinheiro, para de querer pagar suas contas, para de querer ser alguém na vida, para de querer ter importância, para de... Você não vai parar. Aliás, o cérebro nem entende a ideia de parar, né? Entende outro comando. Quer dizer, o tempo todo a estratégia. Então, na verdade, o legal disso é isso. Claro que no final a gente vai acabar esbarrando, retornando à história da modelagem, né? Mas tudo bem. Mas por enquanto não. Vamos seguir aqui. Eu vou polemizando com o Carlos aqui, jogando as bolas para ele aqui. Vamos passar lá pro outro slide, pro Beleza. seguinte. Isso. Então, pronto. Ó. Então, como é que é isso? Ó? Isso aqui eu até peguei do próprio Carlos aqui, essa ideia, né? De que é preciso não esquecer que instalação de estratégias é a parte final da modelagem. E a modelagem é representação interna, fisiologia e estado emocional. Modelagem é representação interna, fisiologia e estado emocional. Perfeito. Vamos pegar aqui, por exemplo, para explicar. Tem um trecho ótimo no livro do Tony Robbins, em que ele fala sobre um pianista. Pianista bem senhor já, né? Ele já estava bem corcundinha, andando bem devagarzinho. E aí, na hora que ele se senta à frente do piano, o corpo dele fica ereto. No que o corpo dele fica ereto, ele começa a respirar mais forte. E aí ele começa a se colocar a tocar. Então, esse é o conceito da fisiologia. Quando você pode prestar atenção nas coisas que você faz, tá? Para você reparar isso. Uma coisa que você faz muito bem, você tem uma fisiologia muito específica para fazer aquilo, tá? Então, fisiologia vai fazer parte do nosso processo. Qual que é a fisiologia? Observe como é que é o corpo do cara. Como é que ele está fazendo aquilo, ele ou ela, né? Como é que está respirando? Para onde olha, né? E como que ele faz isso, né? Aí você vai pegar, isso é a primeira parte, tá? Da instalação de estratégia. É a primeira parte. Ela não para aqui. Normalmente a gente vai encontrar muita gente que vai falar que é isso daqui. Isso é uma parte só, tá? E aí vem o estado emocional. O estado emocional, ele pode vir com a fisiologia? Pode. Mas é bom você observar qual que é o estado emocional que aquela pessoa está carregando dentro dela, tá? Então, vamos pegar falando de pianista, né? Se eu não me engano, era Mozart ou Beethoven, um dos dois, que falou que você pode... É permitido você errar uma nota, né, quando você está tocando, mas é proibido você tocar sem paixão. Então, o que isso pressupõe quando você escuta uma frase dessa? Que o estado emocional dele é de paixão, quando ele está tocando. Então, vamos buscar na gente um momento de uma paixão dessas, para a gente conseguir trazer esse estado emocional para associar dentro desse contexto, desse modelo que a gente está usando, né? E aí, nós temos a representação interna, que seria exatamente a sequência que acontece na mente enquanto aquela estratégia está rodando, tá?
Então, aquela estratégia rodando na cabeça de uma pessoa, vamos falar do Mozart, de novo. O Mozart, ele via a música. Então, era uma estratégia visual. Dentro da cabeça dele, ele via a música. E aí ele copiava a música depois que ela estava pronta para o papel. Vocês podem ver, né? Qualquer um que for pesquisar a respeito vai ver que o Mozart era o cara que ele não corrigia. O que ele escrevia já vinha pronto. De tão afiado era o processo que ele fazia aqui dentro da cabeça dele. Ele via a música, ele via e escutava. Era uma mistura, uma sobreposição das duas representações aqui. Tá? Então, se você vai fazer uma modelagem dele, você tem que ter na sua cabeça que você vai ver também o som. Tá? E é imprescindível, obviamente a gente não vai ter contato com o Mozart para pegar todos os detalhes, mas tem uma questão de submodalidades, ele via de um jeito específico na cabeça dele, seja distante, seja perto, seja da direita, da esquerda, como vinha na cabeça dele, e tinha uma particularidade que dava para ele um resultado também, tá? Então, você vai ter que pegar essas três coisas e você vai repetir dentro de você. A única coisa que vai ser externa vai ser a sua fisiologia. O resto você vai estar rodando aqui na sua cabeça o tempo inteiro, tá? Bora lá. Nossa, é muito. Eu até comecei a pensar muito nessa ideia, né, de como é que você roda tudo isso e sente tudo isso, né? Porque na verdade o seu corpo não tem como ser conversa fiada, né? É um negócio que existe, acontece. Exatamente. É por isso que você tem que ter. Aí vai entrar num ponto de vista meu particular, porque você vai ter três jeitos de fazer a instalação de estratégia, né? Então, a gente já vai entrar nesse contexto. Se você vai fazer uma instalação de estratégia um pouco mais consciente, vamos dizer assim, você necessariamente vai ter que fazer uma preparação do campo com o estado emocional, tá? Então, vamos supor, eu preciso ter dentro de mim, durante a estratégia, rolando paixão, tenho que ter determinação e tenho que ter criatividade, sei lá. Vamos falar que a criatividade aqui vai entrar como um estado emocional. Estado emocional que eu tô solto, sabe? Então, eu vou pegar em mim, né, no meu background, esses três estados emocionais e vou ancorar cada um deles. E aí, quando eu for rodar a estratégia, eu vou estar usando na fisiologia as representações internas aqui na minha cabeça, eu vou disparando as âncoras para que o meu corpo produza esse estado emocional, para colar, para dar liga. Isso fazendo de um ponto mais consciente. Tá? Mas a gente vai entrar mais nos outros depois. Vamos aprofundar aqui, vamos aprofundar. Então, a gente vai falar agora sobre essas questões. Continuamos agora na apostila, as pressuposições fundamentais da estratégia. Então, todo comportamento é resultado de padrões neurológicos, sequências funcionais internas de representação. Se um padrão neurológico ocorre, então o comportamento ocorre. Se o padrão neurológico não ocorre, então o comportamento não ocorre. Qualquer padrão neurológico é resultado de dois processos básicos: pistas de acesso e padrões de sinestesia, que incluem fenômenos como âncora, associações, buscas transderivacional e sobreposição, que é basicamente, eu estou só indo atrás do que o Carlos está falando, né? Quer dizer, eu não, apostila aqui, né? Então é isso, né? Na verdade, você tem. Eu queria até ler um pedacinho aqui, até comentei com você que eu tinha. Porque eu estava falando pro Carlos que muitos conceitos, quando a gente pega o Bandler, ele vai falar de outros conceitos, ou a própria PNL, né? E para falar de outros conceitos, ele volta nos conceitos anteriores, né? Então, falando em sobreposição de representação, eu estava lendo aqui e lendo, ele reforça mais ainda a compreensão sobre o que são os tais sistemas representacionais, né? Então, assim, isso aqui é um livro do Bandler chamado Atravessando, né? Que eu já estou usando aqui, já usei na primeira, na auto-hipnose, né? E estou usando agora, isso. Tá? Para aqueles que não sabem que sejam sistemas representacionais, deixem-me explicar brevemente.
Observamos há algum tempo atrás que as pessoas se especializam no tipo de informação que processam e ao qual prestam atenção. Se você dividir as experiências e informações nos diferentes canais sensoriais, terão um pedaço visual, um pedaço auditivo e um pedaço sinestésico. Também tem pedaços olfativos, odores e gustativos, paladares, mas esses dois canais, em geral, não absorvem porções muito grandes da sua experiência, a menos que você esteja cozinhando ou comendo. Em nosso estado normal, alguns de nós são primariamente cientes da experiência visual, outros primariamente auditivos e terceiros primariamente sinestésicos. Denominamos a esses sistemas representacionais, porque são sistemas que usamos para representar a nossa experiência. As palavras que usamos quando falamos a respeito de nossa experiência são uma indicação de que canais sensoriais estamos usando conscientemente. Agora, a coisa interessante é que se você pede alguém para descrever o seu estado normal de consciência e depois descrever o que é estar num estado alterado, a pessoa muitas vezes irá usar um sistema representacional diferente. Por exemplo, alguém pode descrever seu estado normal como tendo uma sensação clara, focalizada de quem eu sou. São palavras visuais. E o seu estado alterado como estar em contato com o universo, que são palavras sinestésicas. Eu não vou prosseguir na coisa, mas eu só quis destacar isso aqui, porque ao ler isso aqui, que foi sem querer, até passando os olhos no livro, me chamou a atenção exatamente porque a gente está falando o tempo todo, né? Voltando um pouco até o que o Carlos falou ali atrás, né? Na representação interna. E a gente não entende nessa representação interna o que está acontecendo com a gente. Então, quando você começa a fazer o processo, teoricamente, você vai mesmo fazer mudanças de representação. E é isso, essa é a ideia, né? Agora sim, cara, por favor, desculpa aí o parente. Não, imagina. Mas eu vou passar essa. Eu fiquei curioso, principalmente com esse item 2 aqui, né? Qualquer padrão neurológico é resultado de dois processos básicos: as pistas de acesso e os padrões de sinestesia, que incluem fenômenos como âncora, associações, busca transderivacional e sobreposição. E esses conceitos, passo a bola para você. Nós vamos dividir em duas coisas a pista de acesso, tá? Existe a pista de acesso, inclusive tem até a aula específica, nossa também, de submodalidades e tudo mais, mas na pista de acesso nós temos a pista ocular de acesso clássica, tá? Muito útil, muito utilizada, onde você vai fazer o seguinte, o que você vai ver? O geralzão, tá, das pessoas, vai ter gente que é invertida, tem gente que é invertido os dois, é meio estranho, mas tudo bem. Mas aí por isso que você tem que observar bem a pessoa. Mas tem gente que a maioria vai fazer assim. Aqui é a minha esquerda, tá? Não sei se vai aparecer para vocês no vídeo a minha esquerda, mas aqui é a minha esquerda. Eu vou olhar para cima, para a esquerda, quando eu estou lembrando de alguma coisa visual. Eu vou olhar para minha direita, para cima, quando eu estou criando uma coisa visual. Eu vou olhar para minha direita aqui, quando vai muito para esses espaços, tá? Muito para o lado, que você vai notar isso. Quando eu olho para minha direita, que eu tô aqui no meio ainda, eu estou criando um som. Olho para minha esquerda aqui, no meio, eu estou lembrando de um som. Se eu olho para baixo aqui para a direita, eu estou no campo dos meus sentimentos, sensações, tá? Sensações sinestésicas táteis e emoções. Então, aqui para baixo. E aqui para a esquerda, para baixo, eu estou conversando comigo mesmo. É meu diálogo interno, tá? Então, você consegue pegar mais ou menos, tá, a ideia. A partir da pista ocular de acesso, você vai fazer uma leitura do que esse cara está fazendo, tá? Mas não confie só nisso. Então, essa é a primeira parte. Vamos pegar um exemplo. O Ronaldo Fenômeno, né? Quando ele estava numa entrevista, qualquer entrevista que você pegar do Ronaldo Fenômeno, você vai ver que o jornalista vai, pergunta para ele alguma coisa, ele vem para baixo e depois ele responde. Então, ele escuta,
a pessoa falando, ele vai, provavelmente, aí não tenho certeza, só confirmando com ele, mas o mais provável é que ele refaça a pergunta para ele aqui embaixo, né, no diálogo interno, e aí ele vai obter a resposta do diálogo interno e ele vai repetir essa resposta pro jornalista. Então aí com essa pista ocular de acesso você tem mais ou menos uma ideia do que ele está fazendo, tá? E aí na pista ocular de acesso você vai ter o outro processo, o segundo processo de pista ocular que você vai observar muito. Esse, do meu ponto de vista, na minha opinião, é o mais confiável para você fazer a modelagem. É a pista ocular holográfica. Então é assim, se você me faz uma pergunta que eu não tenho uma resposta pronta para te dar, eu vou buscar nessa pista ocular de acesso que eu acabei de falar para vocês, tá? Só que eu aloco em algum lugar em volta de mim no meu campo mental. E se eu tenho pronto, já está alocado, tá? Então, por exemplo, vamos lá, Márcio, volta aí comigo que eu vou fazer umas perguntas para você. Pensa em uma fruta que você gosta de comer. Você gosta de comer fruta? Gosto de comer fruta. Pensa numa que você gosta de comer, tá? E pensa em uma que você não gosta de comer. Tá, com o olho aberto. Pensa nos dois. Qual que você gosta de comer? Não me fala, só olha. Uma Qual que você maçã, não por gosta exemplo. de comer? Uma maçã verde. Tá muito pequeno. Aumenta a sua tela. Dá para ver um negócio muito sutil, Vamos mas lá, ele olha um pouco para a direita dele, parece, vamos lá. quando Eu ele vou tá até tirar pensando o no que ele óculos gosta de aqui para ver se comer. adianta. Vamos lá. E Eu é senti, já vou dar ligeiramente para a dica. esquerda o que ele não gosta. Oi? Então vamos lá. Pensa na que você gosta de comer. Beleza? E agora pensa na que você não gosta de comer. Ó, já foi um pouquinho mais específico ali. Já foi um pouquinho mais para baixo. Se você olhar, isso é uma holografia, ou seja, padrão mental de submodalidade. E submodalidade nada mais é como a gente codifica o mundo, né? Então, é onde você vai colocar as imagens em volta de você. E aí você vai conseguir observar a pessoa fazendo isso conforme você vai pegando a estratégia dela. Aí o segundo ponto, né? Qualquer padrão neurológico é o resultado de dois processos básicos, essas pistas e o padrão de sinestesia, ou seja, o que eu sinto. O fenômeno como uma âncora, o gatilho, tá? Então, o gatilho pode ser qualquer coisa, horário, local, pessoa, cheiro, gosto, né? Pode ser qualquer coisa. Então, o gatilho, né? Como tem na aula de âncoras lá, uma âncora é um gatilho, é um estímulo externo que vai gerar uma emoção, tá? Então, esse é o primeiro padrão de sinestesia. Associação. Também é submodalidade, tá? Mas se eu faço uma associação com alguma coisa ou não, eu tenho um sentimento diferente, de distanciamento ou não, tá? Eu até poderia fazer aqui, eu acho que eu vou fazer daqui a pouquinho, um exercício com todo mundo aqui, só pegar e repetir, não tem problema nenhum, tá? Ninguém aqui vai perder nada, é só para vocês entenderem essa parte da associação. A busca transderivacional, ela é a segunda parte da pista ocular de acesso que eu falei, tá? Então é essa holografia toda. E a sobreposição seria a sobreposição de duas coisas gerando essa sensação, tá? Então, vamos pegar o Mozart de novo, ele via escutando. Então ele tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E como que ele faz para decidir se aquilo é bom ou não? Ele tem uma sensação. Tá positiva ou negativa. Se for negativa, provavelmente na cabeça dele mudaria aquilo. E positiva, ele vai sei lá, ele guardava de alguma maneira, né? Infelizmente, a gente não vai ter acesso para ter certeza absoluta, né?
Seria maravilhoso, mas se alguém inventar uma máquina do tempo, por favor, volta lá e pergunta pro Mozart. Aí é pegar, né, e esse conceito de sobreposição vai estar duas ou mais submodalidades e sistemas representacionais misturados, tá? Então você vê o som, você escuta o cheiro. Tem gente que faz isso, isso vamos chamar de um processo de sinestesia, tá? E na sinestesia, do jeito que tá escrito aqui, a sinestesia que eu estou falando, ela tem um S, tá? Que é justamente essa, para definir essa fusão, de uma certa maneira, tá? Na sobreposição a gente entende como uma fusão das coisas. Maravilha. Beleza? Só queria lembrar agora, não vou conseguir lembrar um maestro que o Tom Jobim, daqui a pouco eu lembro, talvez eu vou tentar pesquisar enquanto a gente vai rolando aqui. O Tom Jobim conta que chegava o Lobo, como é que é o nome dele? Ah, meu Deus. O Vila Lobos? Vila Lobos, se eu não me engano. O Tom Jobim conta que uma vez entrou na casa dele lá, numa zona, criança, filho para tudo quanto é lado, e ele estava na sala, debruçado, sentado no chão, debruçado sobre uma partitura, sem instrumento, sem nada. Ele fazia exatamente isso. A música estava em outro local e ele tava compondo e fazendo exatamente isso. Então, quer dizer, não é um padrão. Alguns gênios da música fazem isso meio que acontece, é recorrente, né? É recorrente. Isso é muito interessante. Não, é impressionante. Você me lembrou, vamos pegar genialidade. Gordon Ramsay, né, que é um chefe de cozinha americano, muito famoso, aliás, ele apresentava um programa chamado Hell's Kitchen. Né, e tem a gente tem aqui o nosso Masterchef, e ele apresentava o Masterchef americano. Ele tem um processo, né, para quem quiser saber a respeito, tem uma autobiografia dele que se chama Chocolate Amargo. Né? Muito interessante o livro. E você vai entender lá que ele faz o seguinte: ele pega a comida mentalmente, tá? Ele não tá vendo a comida ainda. Não tá na frente dele ainda. Olha. Mas ele pega a comida e aí ele pega temperos, ele pega azeites, ele pega essas coisas, ele vai montando na cabeça dele. Por exemplo, vamos pegar a batata. Só um exemplo, não é que tá lá no livro não. Batata. Vou pegar uma batata inglesa, normal, descascada, cortada. E aí ele vem e adiciona orégano. Quando ele adiciona orégano, ele sente o gosto. E aí ele fala se ficou bom ou não. Ah, não ficou do jeito que eu queria. Deixa eu adicionar um azeite. Agora, quanto de azeite? Eu acho que eu vou tirar um pouco. Na cabeça dele. Nossa. E depois de pronto, ele vai e prepara. É muita habilidade. Absurdo. A gente fala em habilidade habilidade aprendida como se fosse uma questão só sinestésica, né? Olha, uma típica habilidade de gustativa, né? O cara conseguiu fazer um treinamento com o paladar dele, talvez, provavelmente porque, obviamente, ele teve que experimentar para saber o que é o gosto de um azeite, o que é o gosto, né, de um orégano, como é que isso deve ter. Então, ele aprendeu isso tudo ao nível de poder praticar isso. Quer dizer, fantástico. Absurdo, absurdo. Muito. É absurdo Vamos o negócio. embora. Bom, aí aqui a gente entra, então, nas condições de boa formulação estrutural de estratégias, né? Então, a primeira, representação bem definida do resultado e uma operação para pegar informações de feedback, a partir das quais a representação do resultado desejado possa ser criado ou modificado. Né? Então, representação bem definida do resultado, né? Bem nítida, né? Do resultado, e uma operação para pegar as informações de feedback do que está acontecendo, a partir das quais essas informações, a representação do resultado desejado pode ser criado ou modificado. 2. Eu vou ler tudo, aí depois você comenta tudo, tá?
Tá, 2, tranquilo. deve envolver os 3 maiores sistemas representacionais: visual, auditivo e sinestésico. 3, não pode ter o ciclo fechado antes do ponto de decisão. Não pode ter o ciclo fechado antes do ponto de decisão. Então, devem ser evitados looping sem ponto de saída, ou seja, a fase de operação é tão... O que é um ponto de saída? A fase de operação é tão pequena que não resulta em uma mudança significativa no teste das representações. Pode acontecer também por teste inadequado. 2, devem ser evitados loopings de 2 pontos, que é aquele que ocorre quando uma pessoa circula ida e volta entre 2 sistemas representacionais. E 3, possibilidades para redirecionar uma estratégia que tem loop. Use use um contador, né, um cronômetro, um contador, um tempo limite pode ser predeterminado. Depois que um loop operou por determinado tempo, a pessoa deve proceder para um ponto de decisão e fazer algumas escolhas dentre as possibilidades que foram consideradas durante o tempo. Também, um contador interno pode ser utilizado em cada conclusão de cada loop, para que a pessoa possa visualmente detectar 2 ciclos consecutivos. Depois de um número de ciclos é completada a estratégia, depois de um número de ciclos que ele é completado, a estratégia é direcionada para a próxima alternativa e reseta-se o contador para o 0. E 4, a estratégia deve ter uma checagem externa depois de uma quantidade de passos. Quantidade essa de passos que depende da tarefa sendo feita, porque é necessária para incluir um feedback de recursos externos, que são diferentes tipos de feedback externos para diferentes tipos de atividades. Meio assim, olhando de primeiro, meio complexo o negócio. Eu vou pedir aí a ajuda do caso para a gente ir pontuando aí e desdobrando, né? Tá. Então vamos lá. É condição da boa formulação estrutural de estratégia. Então é o que eu quero pegar da estratégia, tá? Então, o primeiro ponto aqui, eu tenho que ser raio laser de novo. O que eu quero desse cara? Eu quero a habilidade dele de fazer o quê? Quando eu tenho essa habilidade de fazer o que eu imagino, como eu me imagino fazendo. Essa é a representação bem definida do resultado, tá? A gente tem que pegar as informações, o que é pegar informações de feedback para ter o resultado desejado possa ser criado ou modificado. Eu tenho que ter a habilidade de... Vamos pegar Milton Erickson. Ele tinha uma enorme habilidade de linguística. Quando acontecia uma coisa muito diferente, como o Milton Erickson agia? Tá? Então ele tem que ter essa flexibilidade. Tá? Então, o modelo original normalmente tem essa flexibilidade. Então a gente tem que ter como foco também ter uma boa representação dessa flexibilidade. Perfeito? Aí deve envolver os 3 maiores sistemas representacionais: visual, auditivo e sinestésico. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Independente se vai aparecer o gustativo ou o olfativo, sempre vai ter visual, auditivo e sinestésico, tá? Sempre. Você vai ter, por exemplo, vamos escutar de novo o Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno. Pessoa na frente dele faz uma pergunta. Ele vai fazer uma pergunta para ele mesmo, teoricamente, tá? Mas ele faz um diálogo interno. Isso é auditivo, tá? Para ele definir a resposta, ele tem que ter um sinestésico. Beleza? Esse sinestésico aqui, ele vai vir através da resposta que ele obteve. A resposta normalmente é visual. Tá? Então vamos supor, como foi o jogo? Como foi o jogo? Aí ele lembra do jogo e ele explica. Para ele explicar do jeito que ele explica, ele tem que ter o sinestésico positivo ou negativo. Tá? Então, visual, auditivo e sinestésico estão sempre ali no processo como um todo. Beleza? Não deve ter um ciclo fechado antes do ponto de decisão, senão vira toque. Tá? É por isso que ele coloca isso daqui. Então você tem que ter loop, não pode ter um loop sem ponto de saída, tá? Então, senão você vai entrar num loop mesmo ali. Você vai ficar matutando. Pode ser num sistema representacional só, mas você vai ficar. E aí você não consegue fazer o teste adequado para você fazer a saída.
O 2 é o pior que tem, porque imagina se você faz o e se, né? A pessoa tem uma estratégia mental que faz o e se. Só que ela não colocou, por isso que o terceiro ponto aqui é importante, ela não colocou um ponto de saída. Então ela fica, e se eu fizer isso? Aí vem um visual. Tá, então veio o visual. Tá, e se eu fizer desse outro jeito? Veio outro visual. E se eu fizer desse outro jeito? Veio visual. E aí fica num loop eterno entre duas representações, tá? E é por isso que esse terceiro ponto aqui é importante, porque se você entra nessa seara, vamos dizer assim, você pega uma estratégia um pouco mais longa, né, e que vai depender disso, você tem a possibilidade de colocar um tempo limite para você fazer 5 segundos, 30 segundos. Não vamos exagerar, colocar meia hora fazendo a estratégia que também, né, você vai se cansar muito e a estratégia ela tem que ser útil, ela tem que ser usual, né, senão ela não vale a pena. E aí você com esse tempo pré-determinado, já vem no seu inconsciente o diálogo interno que vai te tirar do loop para você fazer a parte de decisão, tá? Uma outra maneira de você fazer isso é você alterar a estratégia mental com um sinestésico, colocando um sinestésico ali no meio. Então, se eu fizer isso, o que que acontece? Aí vem o visual, vem o sinestésico, pronto, acabou. Com o sinestésico, eu saio do loop para o ponto de decisão, tá? Então, essa parte pode parecer mais complexa, mas ela não é tão complexa na prática, tá? Na prática você só vai ter que observar isso. É um processo anti-toque, vamos dizer assim, tá? É verdade. É verdade, com certeza. Porque senão, você está falando e é comum, né? Muita gente, aquele cara é indeciso. Na verdade, não. Na verdade, ele está prisioneiro, né? De um sistema onde ele está nos dois loops. Ele fica, vai de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. E aí, de alguma forma, né? Aquela ideia sempre que mudança de comportamento sempre quando ela se repete, é gerada por uma descarga vamos dizer assim, de adrenalina, né? Uma descarga de raiva, uma descarga de irritação. Aí o cara decide irritado, né? Na verdade, ele toma uma decisão meio puto da cara, mas ele toma a decisão, né? E é quando, Exatamente. na verdade, E ele poderia. normalmente não são decisões muito boas, né? Que ele fica puto. Então, se você, mesmo que você não esteja pegando o modelo de alguém, né? Mas você vá trabalhar com uma pessoa e você observa isso, coloca um sinestésico, coloca um temporizador, porque, né? Evita que a pessoa tome decisão nervosa. Como é que eu coloco. Vamos lá, como é que eu coloco um sinestésico no caso desse? Vamos pegar, por exemplo, o toque, ele precisa de um número de coisas aqui. Tá? Eu tenho que lavar a mão 15 vezes, vamos dizer assim. Isso, beleza. Então, na 15ª vez, eu tenho um sinestésico de pronto, deu, né? E aí eu ancoro essa sensação, esse sinestésico, De, e de eu que deu. trago a âncora para a primeira vez que ela lava a mão, tá? Então vai Entendi. ser Então, dessa na maneira. verdade, você está falando que um cara com esse padrão, ele vai chegar um momento que ele vai ter uma sensação de que é o suficiente. Aí eu posso seguir meu rumo. Então, Exato. você, Aí você vai buscar no cara. Não claro, necessariamente vai ser num toque igual a esse, mas você vai claro, buscar no claro. cara, né? Entendi, entendi, legal. E aí você aplica isso no primeira vez que ele fizer. Entendi, Exato. Exatamente. bacana. E essa Aí última, essa quarta, perdão, pode falar, não, desculpa. aí a estratégia ela tem que ter uma checagem externa. Por quê? Quando você está fazendo. Vamos falar de um atendimento, né? Quando eu estou fazendo um atendimento. Eu tenho que ter uma estratégia de checagem. Então, a pessoa está na minha frente, ela está falando tudo. Eu tenho uma estratégia mental para fazer esse atendimento, mas a todo momento eu tenho que checar, porque eu tenho que ter uma definição do que eu quero, né? E enquanto não chega no que eu quero, eu estou checando do lado de fora e aí eu repito alguns passos ou faço outros passos, né? Vou fazendo aquela adaptação. Então é o externo e interno fazendo o jogo deles aí no meio do caminho. Então toda estratégia
bem utilizada, ela vai seguir esse caminho, tá? Ótimo. É uma regra, é uma coisa que é uma boa formulação, tá? Mas é uma regra, uma estratégia mental curta e que não tenha de fato esse feedback externo de cara, ele é ruim? Não, não é, tá? Vai ter estratégia que é boa, sendo curta e não tendo isso daí logo de cara, tá? Então, normal, tá? Não use como uma regra definida, não tá escrito em pedra, tá? Tá, mas isso é o quê? Um condicionamento para você tirar o melhor da sua extração de estratégia. Maravilha. Vou seguir. Condições funcionais da boa formulação de estratégia. Então, a primeira, é preciso uma fase de operação, né, uma corrente que é o quê? Uma corrente de sistemas operacionais e atividades motoras, com o propósito de agrupar, organizar e modificar informações para se obter um objetivo ou resultado bem definido. Precisa também de um teste para comparar ou contrastar a representação da informação obtida na fase de operação com a representação do resultado. E, por fim, após o teste, a estratégia precisa de um ponto de decisão, que, por sua vez, determina o próximo passo. Perfeito, perfeito. Vamos lá, eu dei risada porque esse do ponto de decisão ele escapa muito de muita gente. Dentro da PNL, a gente vai, se você vai para um master, né, você vai fazer 5 tipos de modelagem, tá? Que você deve aprender. Você vai fazer a modelagem do comportamento ou habilidade da pessoa. Então, o Gordon Ramsay, o Mozart, essas habilidades, fazer dinheiro, essas coisas, são habilidades, tá? Então é comportamental. Obviamente todas as outras são comportamentais também, mas é mais no conceito de eu vou pegar uma estratégia de habilidade, de competência, tá? Então você vai aprender a retirar isso daí, que é o que no final das contas a PNL vai atrás, tá? A segunda é a estratégia de realidade. É como você define dentro da sua cabeça o que é real e o que não é real. Então vamos pegar um bom hipnotista de palco, ele vai fixar, vai colocar você em um estado de transe, vai fixar a sua ideia, para que aquela sugestão que ele está dando seja real por aquele momento para você. Quando ele faz isso, ele está necessariamente atuando em cima de como você processa a sua estratégia de realidade, tá? E a estratégia de realidade, ela você tá pegando fogo aqui, né, aqui no armário aqui de livros, eu tenho que saber se o fogo é real ou não, né? Tenho que definir se o fogo é real ou não, até para eu não colocar a mão ali e me queimar, né? Então é uma estratégia mais de sobrevivência, tá? Você vai aprender a modelar isso também. E aí as 3 outras, tá? Eu tô falando, acabo falando do terceiro aqui, mas depois eu vou falar dos outros 2, tá? Aí as outras 3, né, para compor as 5 aqui, as outras 3 estratégias que você vai modelar: estratégia de convencimento, estratégia de decisão e estratégia de motivação. Então, é implícito que você entenda a sua própria estratégia de motivação, a sua própria estratégia de decisão e a sua própria estratégia de convencimento. Por quê? Porque toda estratégia ela vai começar, tá? Então, dentro de cada passo aqui, dentro de cada loop, dentro de cada coisa, o modelado tem um processo de decisão. O que faz ele decidir que aquilo tá bom ou não? Então, você vai usar da sua própria estratégia de decisão para poder usar ali naquele momento, tá? Para você passar para o passo seguinte. Tá? Então, na estratégia, ela vai precisar. Você vai ter que entender onde que você vai colocar esses pontos de decisão para você usar da sua própria estratégia para você passar pro passo seguinte. Beleza? Eu acho que deu para entender, né? Não? Ótimo, claro, claro, claro. É, Aí é, é, a fase de operação, né? Aí é o sistema, né? Uma corrente dos sistemas operacionais, ou seja, a sequência mental que tá acontecendo aqui,
junto com a minha parte fisiológica e o meu estado mental, tá? O meu estado emocional, no caso, tá? Que vai fazer com que eu chegue mais perto ou não de ter aquele resultado que eu tô querendo. Então é onde a fase de operação é onde eu tô rodando propriamente dito a estratégia na minha cabeça, tá? Ok, sim. E aí a parte de teste é para eu saber se eu tô tendo os mesmos resultados do modelo ou não. Sim, eu acho interessante isso para a representação da informação obtida com a representação do resultado. Ou seja, você tem uma representação do resultado, né? O que a gente pode falar que quando eu olho alguma coisa, quando eu sinto alguma coisa, quando eu ouço alguma coisa, eu desenvolvo para mim a representação daquilo. Né? E aquilo tem que, quando eu testo, eu tenho que encaixar o resultado do meu teste, do que eu estou vendo ali, o que está acontecendo, com aquilo que eu representei, que eu já representei anteriormente, para saber se é aquilo que eu queria. É isso? É, exatamente, Beleza. exatamente. É uma espécie de uma foto. Todo mundo tem um. Você não pega uma caneta se você na sua. É muito rápido, tá? Mas se você prestar atenção, a partir de agora você vai notar isso. Você não pega uma caneta se você não pensa na sua cabeça primeiro que você está pegando, tá? Então, você sempre vai ter um objetivo, uma representação do objetivo final. E para você pegar daquele jeito, tem que bater, tá? Então, aí é que você faz o teste de fato, né? Você está falando um negócio interessante, que é muita gente brinca com o futebol, né? Que um computador, um robô, para colocar uma bola no ângulo, lá no gol, né? Faz 500 cálculos, faz isso, faz aquilo. Aí o jogador vai lá, olha e chuta, e faz. Mas na verdade ele fez tudo isso, né? Ele Ele fez a mesma coisa, treinou, ele fez a mesma ele fez. coisa. Só que, né? Mas Beleza. o que é o computador, por exemplo, né? A gente até falou nisso, eu acho que na aula passada, ou retrasada, que foi na parte de auto-hipnose, eu acho. Que a gente falou sobre o. Não foi. Perdão, gente. Perdão, Márcio. Eu estava lendo um livro. Olha só, eu tô misturando as realidades. Estava lendo um livro que se chama A Psicologia da Estupidez, né? E nesse livro ele estava falando justamente sobre máquinas, né? E as pessoas que ainda acreditam no tempo de hoje que em um tempo muito próximo as máquinas vão tomar vida, né? Tipo Exterminador do Futuro, essas coisas. Só que não se entende que, por exemplo, a máquina é um ser funcional, raio laser também. Ele é programado para fazer aquilo especificamente, né? Então todo o cálculo que é feito, ele não tem a parte humana, mas todo o cálculo que é feito é instalado só aquilo nele. Então, por isso que ele é profissional, né? Então, vai ter máquina que vai ganhar no xadrez, né? Vai ter máquina que vai ganhar no Go e por aí vai. Mas quando você pega o cálculo que foi feito, né? O algoritmo que foi utilizado e tudo isso, o que é isso? É alguém falando, ó, essa pessoa aqui, né? Essa pessoa aqui faz dessa maneira, computador, então faz dessa maneira também. É Claro, isso. claro, É claro. isso. Vamos para frente. Condições estruturais da boa formulação de estratégia. Então, a primeira, possui uma explícita representação do resultado, uma operação para agrupar informações e feedback de onde a representação do resultado pode ser criado ou modificado. A Essa aí a estratégia gente bem. já passou, né? Eu acho que eu voltei, será que é isso? Estou ficando maluco? Eu vou. Não. Eu acho que passou de novo. É verdade. Bom, enfim, então vamos. Ué, que coisa estranha. Loucuras. Loucuras. Não sei. Não sei por quê. Mas enfim. Não, eu acho que na verdade é só estrutura mesmo. Parece igual, mas é só uma revalidação que possui uma representação. A estratégia envolve as três maiores, a estratégia bem formada não volta antes do ponto de decisão, sem ponto de loop nem saída, sem ponto de 2 pontos, e usa contadores para direcionar a estratégia que dá loop. A estrutura, na verdade, que está aqui, é um pouquinho diferente da outra. A estratégia bem formada possui checagem externa depois de N passos, e N passos esses são os que dependem da tarefa sendo feita.
e a checagem inclui feedback de um recurso externo apropriado. É só um pouquinho diferente da outra, acho que é isso. Sim, acaba sendo um resumo, né, do que Isso, já foi eu acho que é falado, isso. né? Eu acho que é isso. Bom, enfim, e aí a gente parte para a parte final mesmo, que aí é uma elicitação da estratégia. Essa palavra elicitação é sempre complicada, né? Mas na verdade é tirar a estratégia, né? Exatamente, é retirar a estratégia, né? Aí uma vez que você retira a estratégia, aí quando a gente chegar mais na parte a gente vai ter a parte da modelagem, a gente tem a aula de modelagem, muito comprida também, muito boa, vale a pena você ir lá ver. E você vai usar do que você aprendeu na aula de modelagem para você pegar aqui também, né? Você ter um foco melhor para você tirar a estratégia da pessoa. E depois disso, você vai instalar propriamente dito, tá? Então, é assim, aqui o exemplo é de uma pessoa que aprende bem qualquer coisa. E aí, a pessoa penelista, ele vai fazer perguntas para retirar a estratégia de aprender, tá? Então é por isso que está desse jeito aí de aprendizado. Mas ele está usando todas as regras se você utilizar aí, tá? Se você observar aí. Você quer dar uma lida, Márcio? Vamos dar uma lida só para o pessoal entender aqui o roteiro, né? Perguntas gerais de licitação. Pense em um momento em que você foi capaz de aprender algo rapidamente. 2. Imagine em um futuro plausível uma situação parecida e o que você faria se tivesse de apreciar algo rapidamente. 3. O que acontece enquanto você está aprendendo algo? Aí vamos para a elicitação da operação em si, né? O que você faz enquanto você está se preparando para aprender algo? Quais os passos pelos quais você passa para aprender algo rapidamente? E depois, o que você faz quando não tem certeza de que chegou até o seu critério ainda? É muito interessante, depois de passar de tudo que a gente já conversou, olhar agora, né? Bom, a elicitação do teste agora, né? A elicitação do teste. O primeiro, o que é uma demonstração que faz você acreditar que teve sucesso ao aprender algo rapidamente? 2. Como você sabe quando aprendeu algo rapidamente? E 3. Como você testa se conseguiu conquistar seu resultado desejado? E por último, a elicitação do ponto de decisão. Como você sabe quando foi capaz de, com sucesso, ter aprendido algo facilmente e efetivamente? O 2. Como você sabe que ainda não terminou de aprender algo? 3. Como você sabe que já está preparado para a próxima coisa? E 4. Quando você não tem certeza de conseguir, com sucesso, aprender alguma coisa? Como você sabe? Então, tudo que foi falado na prática, quando você consegue responder essas perguntas, você está fazendo a própria instalação da estratégia. Exatamente, exatamente. Você está retirando a estratégia da pessoa nos pontos que você precisa para fazer essa instalação. É fenomenal, fenomenal. Isso daí foi retirado da apostila, né? Na apostila, Fenomenal, certo? É. fenomenal. Não, E aí a gente vai pegar o seguinte: uma vez que a gente tenha. Eu acho que eu não preciso falar muito desta parte, porque a gente já vem comentando, né? Então a sim. gente tem a parte geral, quando que você, né, pensa no momento que você foi, porque é legal também falar dessa parte, tá? Pensa no momento que você foi capaz de aprender algo. Você vai associar a pessoa, porque quanto mais associado está a pessoa no momento que ela está executando aquilo, mais fácil para você é perceber a estratégia mental e a fisiologia e o estado emocional, tá? Porque ela vai se associar lá, tá? E aí você vai pegando as outras coisas, a operação, como é que você vai fazer teste, ponto de decisão. E também tem ponto de convencimento aqui, tá? Como que ela sabe que ela foi capaz de ter aprendido algo facilmente e efetivamente? Isso é mais convencimento do que decisão, tá? Como é que eu tô convencido disso, tá? E aqui, Ah, por exemplo, como você sabe que já está preparado para a próxima? Isso é uma decisão. Então, você vai utilizar daquelas três básicas que eu falei, que é motivação, decisão e convencimento, durante a instalação do processo em você mesmo. Ou em outra pessoa, né? Você vai usar da estratégia de motivação, decisão e convencimento da outra pessoa.
Mas você vai ter que se utilizar desses pontos. Os pontos que você pegou aqui são os pontos que você vai fazer. E se motive para pegar essa estratégia e para fazer a instalação. Então, usando desse processo também, você vai ver que tem momentos que vai ter estratégia de motivação no meio também, e por aí vai. Né? E não sei, tem mais alguma coisa aqui, Márcio? Aí no final tem, na verdade, um teste, né? Que a gente vai ficar, pessoal, até bom saber o seguinte, né? A gente vai gerar PDFs desses slides aqui para você poder baixar, e mais para frente a gente diz para onde vai estar, tá bom? A gente tem alguns PDFs dos cursos todos, né? Que a gente vai dar de presente aí para todo mundo, vai estar no canal do YouTube do Carlos ou nas páginas nas redes sociais do Carlos e nas minhas também. A gente vai entregar aí para vocês aí se os servirem dessa informação. Então, aqui tem ainda a última parte, acho que é isso? Não, ainda não é a última parte, veja só, ainda tem Então mais tá ótimo. alguma coisa aqui com os exercícios, né? Então, aqui tem os gatilhos, né? Como é que você sabe quando começar o processo de motivar, decidir? Acho que tem muito a ver com aquilo que o cara estava falando antes, né? Como você sabe que está pronto para isso? São perguntas, né? Vamos dizer assim, uma condução mesmo, né? Qual a primeira coisa que você faz na operação? O que acontece quando você começa? O que você faz quando você não tem certeza que chegou ao seu objetivo? Isso tudo nas perguntas anteriores. Né? Meu teste. Qual a comparação que você está fazendo e como você sabe quando satisfez seus critérios? Né? E no ponto de escolha, como você sabe que terminou, como você sabe que está preparado para algo novo, como você sabe que teve sucesso nisso e como você sabe que o processo terminou. Perfeito. Isso aí é para fechar. Então você Para tem fechar. a microestratégia que você está pegando ali atrás e a macroestratégia de decisão de testes aqui, tá? Isso. Então você vai pegar o gatilho, vai pegar toda a operação e o teste, e o ponto de escolha aí que é a saída, né? Como é que eu sei Por decisão. que eu tô para sair? Então aí entra no processo do hábito que a gente falou lá no início, né? O gatilho, a rotina e a recompensa, tá? Aí, só para complementar aqui, uma vez que você tenha isso, peguei, tá? Peguei a fisiologia, peguei o estado emocional. Você tem, então, três maneiras de fazer a instalação. Vamos falar duas podem ser utilizadas em você mesmo, tá? E essa terceira aqui, ela só vai ser utilizada nos outros, tá? Mas nada impede que você grave um áudio e faça em você mesmo, tá? Não tem problema nenhum. O, o que você vai fazer? Essa primeira, que seria mais para os outros, você vai fazer a instalação na pessoa através de metáforas do modelo Milton. Uma vez que você comece a associar a pessoa na história, você vai jogando você vai jogando a estratégia mental dentro da pessoa. Quem que faz isso muito bem? O Richard Bandler, nas aulas dele, usando do processo que a gente chama de nested loops. Ele abre uma história, não fecha, abre outra, não fecha, abre outra. E aí, nessa terceira, com o estado emocional do jeito que ele queria, ele vai jogando a estratégia mental, tá? Então aí ele vai falando, e é muito sutil, muito sutil. E é por isso que é muito efetivo também, porque quando você está fazendo isso, parece que ele só está contando história, e aí ele vai fechando ao contrário e tudo, e aí ele faz um format, que é, agora eu vou explicar para vocês o que é a técnica X. Só que essa técnica X, ele já colocou na sua cabeça. Você que não viu. E aí ele vai, explica, faz uma demonstração e joga para você fazer. Na hora que você vai fazer, vem naturalmente. Você pensa, pô, tá fácil o negócio. Mas ele jogou dentro da sua cabeça, tá? Nossa. Então ele vai usar da hipnose com a metáfora para você abrir a guarda e aí ele vai fazendo essa criação dentro da sua cabeça, tá? O passo a passo dentro da sua cabeça. Segundo método, você vai fazer de uma forma mais consciente, conforme a gente tinha falado antes, né? O Ronaldo Fenômeno, a pessoa me pergunta, faço uma pergunta para mim mesmo, vejo a resposta e respondo, tá? Então,
uma pessoa que tem dificuldade em dar uma resposta, em pensar numa resposta. Aí eu vou pegar essa pessoa, ou eu mesmo vou fazer isso comigo, e sempre que uma pessoa fizer uma pergunta, eu vou conscientemente vir até aqui, repetir a pergunta que a pessoa me fez, e aí eu vou buscar uma imagem com a resposta que vai vir, e aí eu respondo. E aí eu vou repetindo isso de uma maneira manual durante algum tempo até que isso se torne automatizado, tá? Tem uma estratégia que é ensinada no Master que é para você lembrar de nomes, né? Então, você pega a pessoa falou o nome para você, você vai jogar para o seu lado direito aqui, visual construído, a imagem da pessoa, você vai pegar as características que mais te chamam a atenção na pessoa, vai exagerá-las para fazer o efeito de aderência, né, do seu cérebro, e vai escrever o nome dela embaixo. E aí você vai jogar para sua esquerda, pro lembrado. E aí você vai confirmar com ela se o nome dela é aquele mesmo. Ela confirmando, você vai e faz uma comemoração. Se sinta bem com você mesmo, tá? Faz isso durante uma semana, que você vai ver que depois você não vai precisar fazer isso. A pessoa falou o nome, você gravou. Fica automático. Tá? Então a repetição consciente, bem manual, ela é bem chatinha de fazer, mas conforme você vai fazendo, você vai assimilando e aí se torna natural. Depois de algum tempo se torna natural, tá? E a terceira é a auto-hipnose, que a gente fez a aula ali no início, a primeira aula. A gente vai fazer o seguinte: nós vamos dar um comando muito específico. Peguei toda a estratégia, tá? Então eu vou instalar a estratégia na minha cabeça, eu vou fazer por partes, tá? Então, primeiro, inconsciente, né? Vou fazer lá. Melhor você escrever todo o comando que você quer, tá? Então, aí você vai ler. Inconsciente, eu quero que você, no momento que eu estiver em transe profundo, vamos pegar do Gordon Ramsay, você me ajude a ver na minha cabeça uma batata. E aí eu vou fazer uma pergunta para. Que tipo de pergunta eu posso fazer para fazer algum tempero com aquela batata? Aí, quando vier as opções, eu quero que você adicione essa opção à batata e me faça sentir o gosto. Até o momento, né, a gente vai repetir, vai adicionar, vai tirar, até o momento em que eu tenha plena certeza de que está do jeito que eu gosto. E aí eu dar a saída. E aí você vai entrar num transe profundo e vai deixar nessa auto-hipnose que o seu inconsciente faça esse processo, tá? Para depois você começar a fazer também de uma forma mais automatizada. Então, são os 3 meios aí pelo qual você vai poder instalar a estratégia em você e em outras pessoas também. Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês assistam muitas vezes esse vídeo aqui, principalmente essa parte aqui, além de todas as outras, mas aqui tá o, se você chama de Caminho das Pedras, sabe o que é Caminho das Pedras? Acabou de mostrar para você aqui, cara. E aí a gente vai para o final aqui, que é só questão de exercícios mesmo, né? Aí você pode treinar aqui alguns exercícios de licitação de estratégias, né? De travado para motivado, de indeciso para decidido, de entediado para excitado, de insatisfação para êxtase, de seriedade para humor, de indiferente para amor. Né? Então, eu acho que é isso. Aí Existe a fica. possibilidade de você fazer essa iniciação em você, tá? De você pegar travado e motivado, né? Ver como é que é a estratégia de estar travado e a estratégia de estar motivado, que é a estratégia de motivação. Mas o ideal seria você fazer com a outra pessoa, tá? Quando a gente faz uma automodelagem, ela é um pouco mais complicada de se fazer, porque a gente está muito preso dentro do nosso mapa, né? Então a gente vai fazer a nossa pressuposição aqui dentro já. E então uma outra pessoa fazendo você e você fazendo uma outra pessoa é sempre mais útil, tá? Significa que só deve ser feito dessa maneira. Não, dá para você fazer uma automodelagem, obviamente que dá. Mas você tem maior possibilidade de acerto você deixando uma outra pessoa competente fazer isso com você.
E aí você vai e faz uma outra pessoa que também fica muito mais fácil, muito mais simples. Se você vai fazer em você mesmo, pega aquelas perguntas, que é o que o Márcio mostrou nesses 2 últimos slides aí, faça essas perguntas para você mesmo e vá anotando, tá? Vá anotando. Usa e abusa, tá? Do processo. Tá? Então, essas perguntas, essas do gatilho e tudo mais, usa e abusa, tá? Indeciso para decidido, entediado para excitado, bom, indiferente para o amor, isso aqui é importante, tá? Porque parece que não, mas a nossa geração, não sei, não vou pôr a culpa na nossa geração, não. Mas a humanidade em si, ela sofre muito por amor, ela sofre muito nessas questões ainda, né, de relacionamento. Tem, eu acho que livros de amor, de relacionamento são best-sellers, assim, e filmes sobre relacionamento e tudo mais, né? Apesar de que filmes a gente tem toda a questão que né, o filme, uma fantasia, obviamente, né? Então não tem nada a ver com o relacionamento em si. Mas pessoas que passaram por um relacionamento abusivo, por exemplo, né, um assunto muito sério, é importante você saber muito bem como que você vai pegar a estratégia de estar indiferente a alguém para ela, para você poder fazer isso na cabeça dela, você rodar essa mesma estratégia usando desse abusador, para que ele não seja mais o amor, né? Ela não esteja mais presa a ele. É interessante. Tá? Então, todas aqui são muito, muito boas, muito interessantes. Essa daí eu só quis dar uma ênfase a mais, porque é uma coisa. Hoje, né, se você me permite, Márcio, hoje eu trabalho com um grupo que se chama Super Asas, que é um grupo que trabalha com vítimas de psicopatas, né? Então, muitos psicopatas, eles entram na vida da pessoa através disso daí, do amor, né? Como eles não sentem empatia, mas eles são mestres em fazer com que as pessoas caiam nas graças deles, né? Façam com que Manipulação. eles sejam amados por eles, né? Acabam que as pessoas se tornam alvos mesmo. E para sair disso é muito sofrido, né? É por isso que eu dei essa ênfase. Ótimo, que maravilha. Bom, eu acho que assim a gente chega ao final. Eu fui ficando mudo aqui porque realmente é muita coisa importante que foi falado aqui, né? Tem a complexidade aqui, a receita aqui. Na verdade, a gente viu que a prática é bem mais tranquila do que o texto em si, né? Mas, no entanto, me trouxe muita reflexão aqui na compreensão mesmo, da autocompreensão, né? Porque por mais que a gente aquilo que você falou no final. O legal é você pegar isso e instalar em alguém, é fazer no outro, né? Não deixa de ser importante também você pensar em como é que fica isso em você, né? Claro que tem que tomar todo esse cuidado aí. E esse fecho que você acabou de falar aí, essa sua experiência com esse tipo de situação de dor mesmo, né? De tragédia pessoal mesmo, né? Poxa, é muito grave e ao mesmo tempo muito honroso saber que a gente está conversando com alguém que tem esse trabalho tão bonito aí de ajudar as pessoas que passam por isso, né? Enfim, a gente está acabando a nossa conversa, a gente está aqui, conseguimos chegar aqui no final de um caminhar aí que eu acho que tem mais de ano, se eu não me engano, cara, se eu não me lembro ter certeza, mas acho Eu que é acho que mais a de gente ano. começou logo no início dessa pandemia, né? É, Foi bem no início da pandemia. A gente começou já a maturar a ideia, é, tá? Desde 2020. Desde nossa, 2020. é. E a gente conseguiu levar aí, são 7 ou 8 cursos aí que a gente, microcursos, que a gente chama, né? Porque, na verdade, porque é de 1 hora e pouco, mas assim, são bastante conteúdo. A gente sabe que a gente abordou isso de uma forma muito mais para quem está interessado em aprender PNL do que para quem está demandando aplicações de PNL, né? A gente promete conversar mais e tentar trazer para vocês algo que seja mais na linha de ajudar quem tem demanda mesmo, uma coisa mais objetiva, mas a gente não vai abrir mão de também fazer essa divulgação de conteúdo mesmo, de aprendizado, né? Eu acho que é isso que é importante.
Eu, da minha parte, só posso agradecer a oportunidade, cara, mais uma vez, de aprender um monte com você, de estar junto aí, falando, conversando sobre isso. Com você que vai assistir agora, vai assistir depois, não sei quando, vai assistir em algum momento isso. Dizer que, saber que tem duas pessoas aqui que estão interessadas em ajudar você a ser uma pessoa melhor, a entender melhor o mundo, de alguma forma, olhar pelo filtro da PNL as coisas que estão acontecendo com você e com as pessoas na sua volta, porque é preciso que todas as possibilidades sejam colocadas na mesa e sejam usadas para ajudar as pessoas, né? A gente sabe que está aqui na busca de fazer o bem, então acho que é isso. Então é isso, meu irmão. Queria agradecer demais a todos e esperar aí, fica com você a palavra aí, a gente fecha. Beleza, eu quero agradecer, né? Agradecer, Márcio, obrigado. Dá uma dorzinha no coração, né? Chegamos aí no final. Muito legal, muito bom, né? Não só foi edificante, vamos dizer assim, foi um processo muito especial para mim, vamos dizer assim, porque era uma coisa que eu já queria, era uma coisa que eu acho que é importante. A gente dá uma ênfase aqui, o pessoal que já tem a teoria, o pessoal que já fez algum practitioner, né? Então é um pouco mais direcionado, obviamente. Só que não deixa de ser interessante para quem não tem contato com PNL, para quem está tendo contato agora com a PNL. Vai ter alguma coisa ali que a pessoa vai aproveitar. Ela pode não ter o 100% daquilo, mas pelo menos ela já vai se sentir aí provocada, né? Quando a pessoa ela assiste esses vídeos, ela tem algum entendimento, tem alguma eureka, ela se sente provocada e aí ela vai atrás para aprender. E isso vai fazer com que ela venha para esse lado, ela melhore a vida dela e quem sabe mais para frente melhorar a vida de alguém, melhor a vida dos outros, né? Que eu acho que quando a gente entrou nesse mundo, eu nem tinha pretensão disso, na verdade, né? Mas acaba que meio que naturalmente a gente vai fazendo isso, vai fazendo diferença na vida das pessoas, além de diferença nas nossas vidas, né? Então foi uma honra mesmo fazer isso daqui, foi uma honra para você que está assistindo aí, saiba que foi com uma enorme alegria que fizemos isso, foi com um enorme prazer mesmo. E espero que você aproveite e que você divulgue bastante. Divulga sim, que vai valer bastante a pena para. Às vezes você já sabe bastante, mas tem aquele cara que ele precisa de um reforço. Tem aquele cara que você conhece que se ele olhar, ele vai gostar, ele vai querer mais daquilo. E você sabe que vai ser importante para ele. Então divulga sim. Tá E bom? é isso. E, Então tá Marcião, bom. Não cabe mais nada. É obrigado dar aí tchau para pela. todo mundo. Obrigado, Carlos. Muito agradecido a todos e, Carlos, muito obrigado. Vamos